Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, os restantes deputados. Acho que todos estamos de acordo que gostaríamos que a defesa em Portugal tivesse um orçamento bem maior. E já lá vamos à questão dos 2%, que eu penso que também é uma questão consensual entre todos os partidos nesta Casa. E eu não gabo a posição da Sra. Ministra no Conselho de Ministros, quando estão a negociar os orçamentos. Mas o problema do orçamento da defesa não é um problema de ambição, é um problema de visão de Estado. Tanto que a Sra. Ministra usou a expressão que está a gerir recursos escassos, que estamos todos de acordo. E depois disse outra coisa, disse que temos de ter a noção do país em que vivemos. E, Sra. Ministra, nós temos é que ter noção do país em que queremos viver. Ainda há pouco, e foi muito feliz o arranjo destas audições, porque tivemos de seguida negócios estrangeiros e defesa, que para nós, Iniciativa Liberal, têm a mesma relevância, são funções exclusivas, áreas de soberania e funções exclusivas do Estado, e o problema está exatamente que, e eu fiz essa analogia anteriormente, se o orçamento for um lençol, o Partido Socialista não consegue fazer esse lençol crescer e depois está permanentemente a tentar para os ombros e está para os pés. E, portanto, a defesa, tal como os negócios estrangeiros, está sempre com frio, porque, de facto, precisavam de estar mais cobertos. Até porque a questão dos 2% já está ultrapassada. A Sra. Ministra, no enquadramento, referiu e bem as questões geopolíticas, geoestratégicas. Penso que não referiu, mas acho que todos também sabemos a questão do potencial alargamento do nosso território, por causa do aumento da plataforma continental. E são duas questões, e sobretudo a questão geopolítica, com as dinâmicas que estamos a viver, que demonstram como a defesa precisa mesmo, em primeira instância, de recursos financeiros, para poder fazer muito mais do que aquilo que hoje em dia consegue, e fazem muito, de facto, as nossas Forças Armadas. Não vou estar a fazer aqui comparações na questão do orçamento em percentagem do PIB. Obviamente não vou fazer com a Grécia, porque tem questões muito particulares, nem vou fazer uma graçola fácil com a Suíça, que tem as especificidades que tem, mas nós continuamos, inclusive, abaixo daquilo que é a média da União. E, portanto, há muito a fazer, já não é para os 2%. E, portanto, isto é, de facto, o que nós gostávamos, era uma outra visão, mesmo de Estado, não é só a questão da defesa, para que a defesa fosse uma área onde o Estado pudesse estar muito melhor apetrechado, quer em termos orçamentais, e depois, então, em termos daquilo que é, vamos começar pela questão dos recursos humanos. A Sra. Ministra falou muito dos recursos humanos, e quando nós fomos aqui ao quadro do Orçamento de Estado, portanto, entre aquilo, isto é a informação do Orçamento de Estado, na comparação da estimativa 2023 com o Orçamento de 2024, a parte de despesas pessoal tem uma variação de 2,1. Portanto, não é assim, porque depois comparado com outras áreas, por exemplo, uma variação de 170 em outras despesas correntes. 160%. Que outras despesas correntes, Sra. Ministra? Gostava que discriminasse. Tal como era muito interessante que discriminasse também aquilo que é o valor que está para a ciberdefesa. Para a ciberdefesa. Porque isso não está lá um valor, tem umas referências no Orçamento de Estado, mas lá dentro é para quê? É para quê? Gostávamos mesmo de ter essa referência. Na questão dos recursos materiais, eu vou dar um exemplo e vou tocar aqui outra vez na questão da ambição. Já vários partidos falaram aqui, vamos pegar na questão da Força Aérea. Eu só ouço falar do F-16. Eu gostava que estivéssemos a falar do F-35. Ainda ninguém falou. Vamos falar do F-35. É que isto é que é ter ambição e visão de futuro, mais para a frente. E, portanto, em termos daquilo que são temas específicos que dizem respeito, direto ou indiretamente, à questão do orçamento, era o que eu gostava de perguntar, e depois tenho aqui outras perguntas, Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, relativamente aos 2%, eu voltava apenas para completar o que já disse, referindo-me aos meus encontros com os meus parceiros internacionais, nas reuniões da NATO. Devo confessar-lhe que há uma variedade de posições
embora todos naturalmente tenham este objetivo, foi um compromisso, mas assumiram-no com os ritmos e na medida das possibilidades. E tem sido um diálogo que amplia muito a discussão do vetor estritamente financeiro para todos os outros vetores, como referi, das capacidades, dos contributos que damos, mais qualitativos, e que Portugal tem dado de uma maneira muito especial, chamando a atenção para a importância, por exemplo, de termos uma visão do Sul, uma visão de segurança a 360 graus, destacando o facto de a NATO não dever aliar-se dessa realidade, o que os recentes acontecimentos têm vindo a mostrar como muito importante. E a nossa capacidade de lidarmos com a insegurança a Sul é um contributo absolutamente decisivo e diferenciador. E Portugal tem tido aí um papel fundamental. E, portanto, desse ponto de vista, é o que quero dizer, salientando essa outra dimensão e também o facto de continuarmos a apostar na inovação, que vai ajudar-nos no futuro a lidar com muitos dos desafios que hoje enfrentamos e, designadamente, também com os recursos humanos. Quando refere 2,1 em pessoal, eu recordo que este aumento não está ainda contemplado, o aumento da componente fixa do subsídio da condição militar, avaliado em mais de 30 milhões de euros em estimativa anual e, portanto, duplicando, são muitos milhões de euros que estamos a adicionar a essa referência percentual ao pessoal neste orçamento. E sobre outras despesas correntes, clarifico, é uma pergunta que vem sempre nos vários orçamentos, portanto até já sei de cor e posso responder. Os senhores deputados, não sei se estavam ano passado, mas fizeram a mesma pergunta. Há verbas que estão alocadas e estacionadas, digamos assim, nas outras despesas correntes, que durante a execução orçamental vão sendo transferidas para outras rúbricas. Por exemplo, os bens e serviços. Por exemplo, é o caso das verbas alocadas às Forças Nacionais Destacadas, que justamente devido à imprevisibilidade e à necessidade de ir dirigindo para onde de facto seja mais necessário, isso vai sendo feito. E, portanto, são situações que eu acho que se explicam por essa via. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Percebo o que diz, da NATO, segurança a Sul. Esperemos, Sra. Ministra, que não haja qualquer azar ali pelos mares da China, porque depois as coisas ficam mais complicadas, a Europa sozinha. Esta questão das despesas correntes não é assim tão ligeira, Sra. Ministra, não é assim de sumemos. Ainda por cima, quando diz que a parte que vai para as EFTN, óbvio, mas quando depois diz que vai para bens e serviços, eu vou aqui a um tema que já foi abordado hoje nesta audição, não tenho grande esperança que vá concordar comigo, que é a questão da corrupção. Porque, e já quando foi uma das últimas vezes em que foi um caso conhecido, eu dei umas declarações à imprensa, eu disse que aquilo que é a corrupção, os casos de corrupção têm vindo a ser conhecidos e que estão a ser investigados, vamos lhe chamar aquilo que é o edifício Ministério da Defesa, estão a ganhar uma dimensão que depois contaminam aquilo que é a credibilidade das nossas Forças Armadas. Portanto, é uma das principais razões, para além de que se deve combater a corrupção, é uma das outras principais razões que isso tem que ser mesmo atacado de forma forte, é para proteger a credibilidade das nossas Forças Armadas. É uma razão adicional, para além do combate normal à corrupção. Mas, acima de que, a questão, obviamente, houve 29 inspeções, a Sra. Ministra já falou, a questão é, para além de isso decorrer, está direito a funcionar, os tribunais, todos, e para o futuro? O que é que está a ser implementado para fazer, de facto, a prevenção, para que não voltem a acontecer as coisas que aconteceram? A Sra. Ministra, há pouco, quando falou do tema, disse reforçar resiliências, uns instrumentos, exemplos concretos, Sra. Ministra. O que é que está a ser feito no edifício, Ministério da Defesa, não é o edifício físico, se me faço entender, o que é que está a ser feito? Para além das investigações e isso tudo. Para o futuro, o que é que está a ser feito? Não é reforçar em concreto, para se perceber. Porque, obviamente, Sra. Ministra, perante aquilo que é conhecido, não há condições para o Secretário-Geral João Ribeiro continuar em funções ou não ter sequer um processo disciplinar. Não há razão. Refugiar-se por não pedir... tinha que ser uma decisão política de retirar de funções uma pessoa naquele quadro. Outro tema que eu lhe quero falar, Sra. Ministra, a
A Ucrânia, penso que o PSD há pouco já fez as questões certas, a Sra. Ministra também já respondeu. Vamos a Moçambique, Sra. Ministra, porque ainda há pouco tentei questionar o Sr. Ministro dos Estrangeiros sobre isso. O Governo fecha-se muito em copas, não quer falar, não quer ter... Mas, em breve, portanto, recordar que a European Union Training Mission termina em setembro de 2024 e, neste momento, já decorrem discussões no COPS, portanto, no Comitê de Política e Segurança em Bruxelas, sobre a renovação dessa missão. E temos Moçambique a pedir que, para além do treino, que na renovação até possa haver fornecimento de equipamento letal. E perante aquilo que são os últimos acontecimentos em Moçambique, e já nem estou a falar da situação de Cabo Delgado, os últimos acontecimentos em Moçambique, que são bastante preocupantes, qual é que está a ser a posição de Portugal? Porque tem um papel fundamental nesta missão, em termos dos recursos humanos que lá estão, perante esta situação da continuidade ou não, do reforço ou não desta missão e deste pedido de Moçambique de reforçar e passar a ter também a questão do reforço material. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Respondo às duas questões que colocou antes e que não respondi, por lapso. Relativamente à ciberdefesa, estamos, de facto, a investir mais 20 milhões nesta Lei de Programação Militar, como se lembrará, discutimos nesta Casa, são 70 milhões no total, duplicando, ampliando em 34%, creio, esta capacidade, e o que estamos a fazer é edificar uma capacidade e a desenvolver as infraestruturas, a harmonizar sistemas entre os ramos, a construir a Escola de Ciberdefesa, que é um edifício que está já, o projeto já está desenvolvido e que o ENCFA, que tem centralizada e esta capacidade está a desenvolver. São exercícios e treinos conjuntos, para além das outras dimensões que já referi, da formação de base, já contratualizada, em curso, com o Instituto Politécnico de Beja, mais um novo contrato para a formação avançada que está a concluir. É aí que vamos gastar este dinheiro ao longo do tempo, edificando uma capacidade que vai ser muitíssimo importante, é estrutural, é fundamental e que não se faz de um dia para o outro, estamos a fazê-lo e estamos a concretizar. Quanto às questões da corrupção, eu creio que fui clara quanto à forma como, enfim, considero que temos que lidar com a corrupção. Para além da dimensão inspectiva e de monitorização, de verificação, há a dimensão formativa, a dimensão de sensibilização cultural, digamos, e depois também estrutural. Está neste momento em articulação e em discussão com outras áreas governativas, designadamente a administração pública, a reestruturação que eu informei, que iria processar-se da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, reforçando-a, dividindo-a, porventura, fizemos um estudo alargado, no sentido de garantir ter gabinetes, áreas de controle e monitorização, justamente, e a área segregada, se quisermos, da contratação pública relativamente a outros processos, que são orientações que constam nos vários documentos de boas práticas de controle, de monitorização das nossas instituições. E, portanto, creio que isso é a resposta à questão que coloca, e a credibilidade constrói-se assim, com esta variedade de ações, mas também, creio, com a ajuda de todos, porque temos que participar desse esforço de credibilidade a partir dos resultados que vamos obtendo. E, uma vez mais, relativamente à questão do secretário-geral, eu relembro que não se trata de uma posição política. Quando há responsabilidades políticas, há decisões políticas. Neste caso, trata-se de um funcionário, é alguém da estrutura administrativa e o que estamos a fazer é cumprir a lei, estritamente. Não farei julgamentos sumários, farei julgamentos e agirei sempre em cada circunstância quando a realidade mostrar que tenho que agir. Não me deixo pressionar e quero que a Justiça faça o seu trabalho. Quanto à questão de Moçambique, tem toda a razão. Uma das missões mais bem-sucedidas, se não a mais bem-sucedida da União Europeia,
Portugal com enormes responsabilidades, coordenador da medida de assistência do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz em Moçambique. Mais tarde, o Sr. Secretário-Geral, que esteve lá há pouco tempo, poderá comentar a sua própria experiência. Eu própria estive lá, recebi há pouco tempo o comandante que acaba de ser substituído por um outro comandante português na parte final desta missão, que me deu nota de que, mais importante que tudo o resto, e nós sim apoiamos que haja algo depois, mesmo que esta missão termine, tem que haver algo mais. E o algo mais fundamental, diz-me ele, e concordamos na avaliação que fazemos, política, é a sustentação deste esforço. Cumprimos o mandato desta missão, formar 11 companhias de fuzileiros e comandos, fizemos-lo. Temos que sustentar, temos que garantir que essas pessoas são integradas numa estrutura, que têm a possibilidade de continuar a formar outros, e é este trabalho de sustentação que é, apesar de tudo, o mais decisivo. E estamos a trabalhar com os nossos parceiros internacionalmente para garantir que, de uma forma ou de outra, sendo uma nova missão, uma reorganização desta missão, ou o que quer que seja, que haja algo, e esse é de facto um objetivo nosso, que subscrevemos, porque fomos muito responsáveis pelo sucesso que todos reconhecem nesta missão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permitirem todos aqui um comentário mais geral sobre este dia, porque temos o Partido Socialista que, independentemente de qual é a área setorial, qual é o Ministério que estamos a falar, a vir com um guião para repetir, é o melhor orçamento sempre, vem com tudo, e depois diz, e a oposição não lê os orçamentos, quer dizer, nem ouvem as intervenções das oposições, e portanto isto é um guião, e portanto vamos ter duas semanas disto, mudam só, tem uma minuta, depois agora, hoje é Ministério dos Estrangeiros, Defesa, depois para a semana mudam e o resto é tudo igual. Mas seguimos em frente. Defesa. Senhora Ministra, a iniciativa 5+5 Defesa, que em 2023 foi liderada, presidida por Portugal, está a terminar, vai passar para a Espanha. Eu gostaria que partilhasse connosco conclusões, algum balanço. O ano ainda não acabou, mas já será possível retirar alguma coisa e partilhar connosco qual é que tem sido a experiência, o que é que Portugal também consegue tirar de lá, quer nos objetivos de Portugal, quer naquilo, as tais dinâmicas geopolíticas que nós estamos a vivenciar, porque ainda por cima estamos a falar de não só a questão de todos os problemas migratórios que existem em torno do Mediterrâneo, mas depois os problemas políticos de cada um dos países da vertente sul que tem, a Líbia, a Argélia, por exemplo. Não é? Portanto, qual é que tem sido a experiência? Seria bastante importante que partilhasse connosco também sobre este tema. E ainda relativamente aqui a missões internacionais, queria-me, focando na MINUSCA, na nossa missão na República Centro-Africana, como é que o Ministério da Defesa vê esta participação, ou seja, quais é que são os ganhos, vamos lhe chamar assim, não são obviamente financeiros, não é isso que está em causa, mas políticos, não é para Portugal, em termos de dimensão global, os benefícios. Porque ainda por cima estamos a falar de uma zona que não é uma zona tradicional de intervenção de Portugal, é uma zona até a França, que tem uma intervenção maior historicamente, tem estado a sair ou a, entre aspas, desinvestir, e nós continuamos lá. Portanto, gostaria também que partilhasse connosco alguma coisa sobre isso. Muito obrigado. Sobre a cooperação no domínio da defesa, devo dizer que temos programa quadro assinados com todos os países africanos de expressão portuguesa e Timor. São programas quadro que inovam no sentido em que ampliam as áreas de cooperação, acrescentando às áreas tradicionais nos domínios militares a capacitação institucional, o apoio na formação de recursos humanos, áreas como as indústrias de defesa, áreas como mulheres, paz e segurança, áreas como a participação conjunta e a capacitação para participação em missões de paz. Sobre esse assunto estamos a trabalhar há alguns anos, enfim, desde o ano passado. Eu própria tive o prazer de iniciar esse processo
em Cabo Verde, na ministerial da CPLP, o ano passado, de constituição de uma célula CIMIC, Cooperação Civil Militar, da CPLP, para vir a integrar missões de paz das Nações Unidas. Já houve 2 cursos de formação aqui em Lisboa, aos quais vieram e nos quais participaram militares dos vários países, e estamos a trabalhar agora na proposta de um plano para concretizar e implementar esta capacidade numa próxima missão das Nações Unidas, e penso que vai ser muito bom, mais uma expressão da forma como nós vamos cooperando com os nossos parceiros, como cooperamos no 5+5, que foi uma questão que me foi também colocada. É uma experiência, o que tiro dessa experiência, eu penso que foi o Sr. Deputado que colocou, é uma experiência de encontro e muito valiosa, do ponto de vista de juntar os 5 países do Sul e os 5 países do Norte do Mediterrâneo para cada vez mais discutir problemas de segurança comuns, de segurança marítima, o terrorismo, e estarmos em conjunto a desenvolver estes projetos. E durante o ano os encontros são aos vários níveis, há centenas de atividades desenvolvidas ao nível dos ramos, do ENCFA, da direção de política e dos ministros. Agora em dezembro teremos a reunião ministerial que encerra a nossa presidência. E há uma aproximação, há uma cooperação que nos faz ver mais além. Eu penso que o proveito que tiramos daí é enorme, mantendo-nos em sintonia e compreendendo o outro naquilo que são as diferenças que também, evidentemente, existem entre todos estes países, compreendendo o outro da forma como nós temos vindo a fazer, e é uma experiência absolutamente valiosa. Da mesma forma, na República Centro-Africana, nós estamos a fazer a diferença na República Centro-Africana. A nossa QRF é o pilar da MINUSCA. E isto é dito pelos responsáveis das Nações Unidas e é algo que é dito pelos responsáveis locais. Eu, ano passado, visitei com o Sr. Primeiro-Ministro e tivemos encontros com o Presidente do ADRA e com outros ministros, onde nos é transmitida exatamente essa ideia. É que somos bem queridos, somos reconhecidos, a nossa presença é, de facto, valiosa. Eu perguntei porquê. O que é que vos faz apreciarem a presença dos portugueses? Achando que iriam realçar algo que todos nós sabemos, é que temos conseguido propor diálogo, estar em diálogo, ouvir os outros e estar de uma maneira que nos proporciona esse reconhecimento. Mas também disseram-me, é porque são muito profissionais, porque produzem resultados. No caso, a proteção das populações contra os grupos armados, porque é esse o mandato desta missão. E, portanto, estamos lá porque fazemos a diferença, porque, de facto, neste momento, acreditamos mesmo que somos o país que pode, apesar de tudo, manter a estabilidade, a segurança nesse país, numa região que está sujeita a muitos fatores de instabilidade. E, portanto, a experiência da República Centro-Africana, como a de Moçambique, como a da Roménia ou de outros países, tem-nos devolvido esta imagem de capacidade, de competência, de realização, para além de uma capacidade de diálogo e de encontro com os outros que os nossos militares têm podido estabelecer, fazendo a diferença. E quem diz os nossos militares diz também aqueles que estão na área da cooperação no domínio da defesa a implementar estes vários programas quadro que têm sido reforçados recentemente com missões específicas de capacitação. Um modelo novo que estamos a implementar, menos baseado em presença permanente e prolongada nos países, mas em assessorias temporárias, na medida do possível, para responderem às necessidades que nos vão sendo colocadas. E, portanto, eu parto segunda-feira para a Guiné-Bissau, o único país que ainda não visitei, exatamente para ver em ação muitos destes projetos e programas, e penso fazer, se conseguir, na diversidade de atividades em que temos que nos ocupar, visitar também Timor-Leste. Recebi há pouco tempo o meu homólogo, e é uma cooperação que para nós é de facto valiosa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, há pouco, quando estava a responder relativamente à pergunta que eu lhe coloquei da nossa missão na República Centro-Africana, quer dizer, não me respondeu.
Tudo aquilo que disse, todos nós sabemos, subscrevemos e agradecemos e somos gratos, porque de facto as nossas Forças Armadas, e não só, mesmo as nossas Forças de Segurança, em tudo o que são missões internacionais, têm sempre imensos louvores, porque de facto os portugueses são muito bons. As nossas missões internacionais das Forças de Defesa, das Forças Armadas, das Forças de Segurança, são sempre muito bons. Portanto, aquele minuto e meio que teve a louvar não era preciso, porque isso todos nós sabemos. A pergunta era mesmo se faz sentido ser Portugal a ter o papel relevante que tem nessa missão. Porque é que não estão noutro sítio? Por exemplo, porque é que os nossos militares que estão ali não estão, por exemplo, em Moçambique? Porque não é uma zona óbvia de influência de Portugal. Ou seja, pode haver uma razão plausível, era essa a pergunta. Qual é o benefício para Portugal em estar com este investimento de recursos humanos ali e não noutro sítio? Era essa a pergunta. Já foi falado sobre o Alfeite, uma pergunta adicional, que também já vai ter que responder. Aquele projeto, aquela ideia do Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada da aldeia naval, vai para a frente? Não vai para a frente? Qual é a opinião da Sra. Ministra da Defesa sobre isso? E se for sim, qual é o plano de ativação e de implementação desse projeto? Muito obrigado.